O pastor Juscelio dispensa apresentações, já falamos dele hoje à tarde, é um amigo, um homem de Deus que muito contribui para as famílias, né? Itajaí, Brasil, Deus tem usado ele para contribuir com aquilo que Deus está fazendo, né? Então, eu acredito que Deus vai usar ele para falar conosco aí hoje, em nome de Jesus. Você pode estender a mão para cá, nós vamos abençoar a vida do pastor. Pai, obrigado pela vida do pastor Juscelio. Obrigado pela disponibilidade de abrir 2 dias para estar conosco. Sabemos que a agenda dele tem puxado muito, mas ele conseguiu esse tempinho para estar conosco e nós agradecemos ao Senhor por isso. E que ele possa ser uma caneta na mão do escritor. Que ele possa ser obediente naquilo que o Senhor colocar no coração dele. Nós nos submetemos ao teu senhorio aqui, Senhor, e abençoamos com tudo que nós podemos a vida do pastor José. Amém. Graças a Deus. Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais. Que possamos ir mais fundo nele, em lugares que nós não fomos ainda. Que possamos entrar mais fundo nas águas de Deus. Uma coisa tão linda que a gente tem em Deus é que Ele não acaba. A Bíblia acaba em Apocalipse, mas Deus não acaba em Apocalipse. Isso é tão maravilhoso. Mas para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Juscelio, a minha Lulu está ali. Ela já disse, não chama eu não. Eu disse, tá bom, tudo bem. E a minha Lulu é profeta. E profeta só fala quando Deus manda. Pregador, cada vez que tem a oportunidade, está com o microfone na mão, ele fala, mas profeta não é assim. Nós somos casados há 23 anos. Nós casamos dia 16 de julho de 94, então está pertinho. E não foi um casamento comum, foi um casamento bastante impactante que reverberou aí, atravessou oceanos. Nós ganhamos no sábado e esperamos o Brasil a ser tetracampeão no domingo. Para você ter uma ideia. Você tem a sua fé, eu tenho a minha, eu uso do jeito que eu quero, você usa a sua do jeito que você quer. Nós acreditamos que o Brasil foi tetracampeão por causa do nosso casamento. Então, eu me converti na Igreja Católica e me casei e me converti simultaneamente nos meses que eu estava me convertendo, naqueles dias, naqueles meses também ali, uns 3, 4 meses antes eu comecei um processo de conversão, e quando eu cheguei no meu casamento, eu estava inteiramente do Senhor. Me converti dentro da Igreja Católica e fui batizado no Espírito Santo lá, e me tornei um pregador dentro da Igreja Católica. Mas depois de 2 anos, eu fui convidado a me retirar. E uma das coisas que fizeram com que as pessoas no meio católico nos convidassem a sair, porque eu descobri lá dentro que Deus não era católico. E depois disso, então acabei caindo nos braços do meio evangélico para ter outra descoberta. Aqui Deus não é evangélico. Deus é Deus sobre todas as coisas. Aliás, quem nos chama de evangélico é o IBGE. Deus e a Bíblia nos chama de filho, e a gente precisa assumir a nossa verdadeira identidade. E desse casamento nós temos 2 meninas, a Isabel, que tem 21 anos. Também nesse momento ela está ministrando um seminário para jovens numa outra cidade. E a Sarinha, que tem 16 anos, que está lá com ela. Deus nos tem, naquele período que Deus tocou a minha vida, ali me casei. E Deus
foi tocando já a nossa vida na entrada no nosso casamento, e Deus não só tocou o nosso casamento como tem tocado, mas Ele transferiu um DNA vocacional para trabalharmos na restauração, na proteção, na manutenção das famílias. O que temos buscado fazer com bastante diligência, e principalmente nesses dias onde são dias difíceis. A gente comentava na mesa ali que nós temos perdido algumas guerras na família, porque temos lutado com armas que nos deram vitória no outro tempo, mas não são suficientes para nos dar vitória agora, porque nós estamos enfrentando guerras que nunca existiram antes, e mudam-se as guerras, mudam-se as armas também. E uma das coisas que temos buscado, lutado, é para recuperar de fato e de verdade o lugar da família. Uma das coisas que tem feito com que a igreja sofra é porque a gente quer curar a igreja pela igreja, e a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família, e família vem antes da igreja. Família é um fundamento do reino. Família não é um assunto pastoral. Os homens que escrevem sobre família na Bíblia, no Novo Testamento, não eram pastores, eram apóstolos. E apóstolos lidam com fundamento. E Deus está buscando reorganizar e realinhar aquilo que é dele. E certamente, ainda que possa parecer um chavão, dizer que Deus se trouxe aqui, ainda assim eu vou dizer. Porque não é o fato de as coisas caírem num chavão que elas perdem a verdade que tem contida nelas. Você sabe que uma das maneiras que existe para você dissolver uma verdade é você repeti-la muitas vezes. Você se separa da essência daquilo que verdadeiramente é. Por isso que a palavra amor, por exemplo, que é um fundamento, ele perdeu seu sentido, porque você ouve falar em amor em todo lugar, na igreja, na novela, no filme pornográfico, no teatro, e de maneira que a gente diz: eu amo a Deus, amo meu filho, amo sorvete. Por que você acha que a Bíblia nos orienta a não chamar o santo nome de Deus em vão? Para que a gente não se separe da realidade que há no nome dele. E o Senhor certamente o Senhor trouxe você nesse lugar aqui. Sua casa é importante para Deus. Seu casamento é importante para Deus. E não se ofenda, mas o seu casamento é para Deus mais importante que você. Nós só estamos aqui porque Deus tornou a aliança que Ele fez conosco mais importante do que a gente mesmo. Por isso nós estamos aqui. O casamento seu é mais importante que você. A Bíblia começa em Gênesis com um casamento e vai acabar em Apocalipse com um casamento, porque Deus é um Deus de aliança. E uma das coisas que o Senhor está nos comissionando é recuperar o valor do casamento. Nós estamos apanhando na igreja, porque nós estamos trabalhando para fazer marido e esposa se dar bem no seu relacionamento. Nós estamos trabalhando para marido e esposa parar de brigar. E quando a gente consegue fazer um casal parar de brigar, não importa se a gente ajustou ele fora do padrão de Deus, se parou de brigar, a gente acha que está abençoando. E o Senhor tem nos comissionado a parar de tentar resolver o problema de pessoas e resgatar os fundamentos dele. O casamento é um valor que precisa ser resgatado. Amém? E normalmente
quando se começa, ou quando a gente se apresenta e a gente entra numa reunião de casais, é comum e é de praxe, e é até por uma questão de ética e de educação, que a gente começa simpático, agradável e uma piadinha aqui, outra ali, mas parece que já há uma carga do Senhor aqui nesse lugar que não permite muita brincadeira. Então vamos falar sobre aquilo que é dele. Amém? Mas mesmo assim você pode sorrir e dar glória a Deus, que não tem problema, porque ser espiritual não quer dizer ser sério. Porque tem gente que pensa que Jesus tirou ele do mundo para ele sofrer na igreja. É verdade. Inclusive, se você quiser dar glória a Deus e aleluia, você tem a liberdade de fazer. Porque nós determinamos que isso aqui é um retiro de casais, mas ele não está preso na nossa agenda. Ele pode curar um câncer, batizar pessoas com o Espírito Santo, ele não está preso. Então você pode dar glória a Deus e aleluia também, está valendo. Quando eu era pregador na igreja católica, um dia era uma coisa comarcal. Comarcal é como se fosse algo regional e que estava debaixo do governo do bispo de Florianópolis. Eles fizeram uma coisa chamada cenáculo, foi um domingo inteiro. Colocaram uma plataforma enorme numa praia perto de Itajaí chamada Itapema. E era nos fundos de um shopping que dava para a praia, e a gente fizeram uma plataforma enorme e tinha umas 3.000 pessoas e tinha ministração o dia todo. E eu era um dos pregadores naqueles dias. Eu era um garoto, eu ainda sou, mas não mais na idade. Mas eu era um garoto, tinha me convertido há um ano e eu já estava pregando. E tinha muitos padres na plataforma, mas era nós que pregávamos, porque era um evento da Renovação Carismática Católica, que é um evento de leigos. Mas no final do dia ia ter a missa, e a missa só quem consagra a hóstia era o padre. Então os padres estavam lá, todos os padres, porque os padres eram um trabalho comarcal do bispo. Eu era um dos pregadores. Eu lembro que eu peguei o microfone e quando eu estava subindo, que chegou a minha vez, vários padres, o padre da ponta já me pegou: tu é o fulano? Esse sou eu mesmo, Juscelio. Disse: olha, é o seguinte, garoto, eu ouvi falar de você. Eu não quero glória a Deus, aleluia aqui em cima não, porque isso é coisa de crente e nós não podemos perder a identidade católica. Disse: oh meu Deus, e agora? Eu falava 2, 3 palavras, glória a Deus, aleluia, todo afogueado, como eu ia fazer? E ele já me jogou aquele balde de água fria ali na entrada. Quando eu peguei a mão no microfone, eu não pensei sobre o que eu ia falar. Eu simplesmente falei. Eu levantei a mão e fiz uma pergunta para aquelas 3.000 pessoas que estavam ali, porque no catolicismo eu fui muito católico. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. E fui 4 anos coroinha e sempre fui muito intenso no catolicismo. E o católico, ele tem um ensino desde garoto que o primeiro Papa é Pedro, e Pedro é Papa, é pedra, é pedra, é Papa, é Pedro, e é uma coisa que você aprende desde criança. E uma das coisas que vocês aprendem desde criança, que a Igreja Católica é a primeira igreja. Ela foi a primeira igreja. Você aprende isso, e eu levantei as mãos e disse assim: quem é que acredita aqui que a Igreja Católica é a primeira igreja? E todo mundo levantou a mão e disse: uau! E os padres sorriram tudo, tipo assim, o garoto entendeu o recado. E eu disse: se a Igreja Católica é a primeira igreja, eu quero dizer para vocês que o glória a Deus, aleluia, é da Igreja Católica. Os crentes roubaram, mas eu devolvo agora. E às vezes, irmãos, eu vou pregar em alguns lugares que eu tenho vontade de lá de chamar aquele padre que acreditava que o glória a Deus, aleluia, era dos crentes. Porque eles acreditam mais que a gente. Então tem a liberdade de dar glória a Deus e aleluia nesse lugar. Lucas 15, no versículo 8, vai dizer assim. Jesus aqui está falando sobre o reino de Deus. Ele diz: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei
A dracma perdida. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. E ele vai falar a respeito de uma mulher. E quase que invariavelmente, quando a Bíblia fala sobre a mulher, quando a Bíblia fala sobre a mulher, sempre tem um pano de fundo profético a respeito da igreja. Porque a mulher na Bíblia é a igreja. E Jesus aqui está falando sobre o reino de Deus, ele faz uma semelhança sobre o reino de Deus. E aqui ele está, dentro desse contexto, ele está falando sobre a recuperação de um pecador perdido, a recuperação de um pecador. Mas Jesus estabelece, sobretudo aqui, um caminho de restauração, um caminho prático, e recupera um valor perdido. Porque fala de uma mulher, e eu gostaria de pensar muito a respeito da mulher, a igreja, que ela tinha 10 dracmas, e nós sabemos que dracma na Bíblia era um valor monetário, era dinheiro, e dinheiro fala de valor. E essa mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. E essa uma dracma, ela tinha um significado especial. Não porque ela em si tinha um significado, porque sozinha tivesse um valor diferente das outras. Não. Mas porque ela rompia um lacre. O que eu quero dizer com isso? Ela tinha 10 dracmas, e 10 na Bíblia fala de uma totalidade, fala de algo completo. Você sabe que quando alguém acerta tudo na prova, ganha 10. E se alguém acertar muito tudo, ganha 10 também. E para aqueles que têm a minha idade, vai lembrar que no meu tempo, quando alguém perguntava, daí, como está? E a gente dizia, está tudo 10. Tudo 10 significa dizer que o conjunto da sua vida está tudo bem. Por que essa dracma tinha um significado especial? Porque ela rompia um lacre. Ela abriu um vazamento para que as outras dracmas fossem embora. Tem valor na nossa vida que a gente perde, que ele é uma porta, um rasgo, que faz com que outros valores vão sendo perdidos. E se tem um valor que tem essa característica, porque essa mulher, quando ela perde essa dracma, me parece que junto com essa dracma vazou a alegria e a celebração daquela casa, porque quando ela recupera a dracma, volta a alegria, volta a celebração. Se tem um valor hoje na igreja que se perde dentro de casa e que leva junto a alegria, leva junto a celebração, é o valor do casamento. É o valor do casamento. O casamento é um valor que, quando perdido dentro de casa, porque não se perde casamento fora de casa, mas é fantástico pensar que as coisas que você perde dentro de casa, até mesmo as pequenas valores que você perde dentro de casa, determinam muitos valores e muitas coisas que você perde fora de casa. E essa mulher, quando ela perde a dracma, a celebração vai embora. O casamento é uma coisa que, quando ele é perdido como valor, a celebração vai embora, a alegria vai embora. É interessante porque tem pessoas ímpias que não servem a Deus. E o valor do casamento já foi embora. Quando ele sai do trabalho, ele vai para o boteco encher a cara. Ele fica lá até 10, 11 horas da noite. Vai chegar em casa, já está todo mundo dormindo, porque para ele é melhor encher a cara do que vir para casa e ter que lidar com aquela realidade ali. E homens e mulheres que servem a Deus, quando o casamento também perde o seu valor, quando sai do trabalho não vai encher a cara, porque é crente.
Então não faz isso. Às vezes faz hora extra. Às vezes arruma tantos ferinos na semana. Às vezes sai todo dia para fazer a obra de Deus. Porque não consegue lidar com aquela realidade triste que é dentro de casa. A alegria vai embora. A satisfação vai embora. O prazer de estar em casa vai embora. Mas é interessante que a gente não percebe a dracma que perdeu. A gente só lida com os sintomas que ela nos afeta. Quantos pode compreender o que estamos dizendo? Simplesmente você perde a satisfação de estar em casa, a alegria de viver a casa vai embora. Por quê? E tentamos pensar que o problema está ali, ou o problema está aqui. Mas na verdade, quando o valor do casamento ele é perdido, a alegria da casa vai embora. Eu não consigo imaginar que um homem, uma mulher de Deus, quando tem que esfriar a cabeça, tem que sair de casa. Se a minha casa é o lugar de eu esfriar a minha cabeça, por quê? Por causa do ambiente que Deus me permite. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, a primeira coisa que Ele preocupou foi fazer um ambiente para eles viverem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos um banco de valores. Todos nós temos uma escala de valores. Eu e a Lulu estivemos ministrando em São Paulo e nós ficamos na casa de um empresário. E esse empresário tinha alguns carros na garagem, mas ele andava todo o tempo com uma caminhonete linda, super nova, devia ser zero. Mas ele andava com aquela caminhonete como quem dirigia um jipe, subia a calçada, descia a calçada, jogava as coisas lá atrás, porque ele é um empresário do mundo de construção. Mas tinha um carro na garagem dele, que ele gostava demais, falava toda hora desse carro, que era um Fusca, que ele tinha na garagem. E toda hora ele falava, pastor, eu tenho um Fusca, eu quero te mostrar o Fusca. E cada vez que a gente entrava e saía, eu via um Fusca, mas não dava para ver, porque o Fusca estava tapado, era o único carro que estava tapado, era o Fusca. Que tinha uma placa preta, porque mostra que a originalidade legal da idade do Fusca. E toda hora ele dizia, pastor, abrindo um tempinho, nós dois vamos dar uma volta de Fusca. E eu pensava, não precisa. Eu não tenho nada contra o Fusca, desde que não se tenha uma caminhonete zero. Mas chegou uma hora, acho que foi no terceiro dia que a gente ficou lá 3, 4 dias. Ele disse, pastor, agora eu vou te mostrar o Fusca. E de repente ele foi, me trouxe ali, ele tirou, quando ele tirou aquele pano, você não acredita o que tinha ali embaixo? Um Fusca. Era um Fusca. E ele olhando para mim, para ver a minha reação. Eu tentei esboçar, eu não sou um cara muito, eu não funciono na falsidade. Daí eu perguntei, cara, quanto é que você pagou nisso? Ele disse, eu paguei tanto. Eu disse, o que você tá... Rapaz, quando eu tentei engolir, já não deu mais. Eu vi que eu falei o que eu não devia ter falado. Eu vi que ele não gostou. Por quê, irmãos? Porque uma coisa é o valor que o Fusca tinha para mim. Outra coisa era o valor que o Fusca tinha para ele. Cada um de nós temos uma escala de valores. Cada um de nós temos uma escala de valores. E quando você olha na Bíblia homens de Deus que também tem a sua escala de valores denunciada. Não está ali número 1, número 2, número 3, mas você percebe. Você percebe Davi escrevendo. Mas vale um dia, Senhor, na tua presença, do que 1000 por aí. Uau! Você pensa onde é que está a presença de Deus na escala de valores de Davi. Você pensa, Paulo, irmãos, ele não foi criado aos pés de um macumbeiro. Paulo foi criado aos pés de um rabino
que seria como você dizer que tem um doutorado em Harvard, eu tenho coisas desse tipo, e Paulo tinha toda uma série de diplomas notáveis, e ele disse, sabe de uma coisa, tudo isso que eu tenho, eu considero por esterco, do que ter a Cristo. Uau! Onde Cristo estava na escala de valores de Paulo. E a escala de valores de Jesus? Não empurra, por favor. E a escala de valores de Jesus? Você já parou para pensar? Não distraia não, meu irmão. Jesus, ele tem uma fala dele que é fantástico para mim. Ele diz assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uau! O meu pastor Luiz Hermínio, ele diz, essa foi a grande burrice do diabo. Colocou um preço em nós. Jesus, conhecendo o nosso valor, pagou o preço. E agora disse, uau, não vendo esse garoto por nada. Aleluia! Você já parou para pensar onde que você está na escala de valores de Jesus? O diabo quer negociar até hoje. Diz, cara, já paguei o preço, meu. Não troco por nada. Não vendo por nada. Agora você já parou para pensar na escala de valores de Deus? Não está na Bíblia número 1, número 2, número 3. Mas tem denúncias também. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13. Todos acharam? Capítulo 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o digno de honra entre todos seja o uau. Deus pega o escritor de Hebreus e diz, pega uma folha, corta aí, meu filho, pega uma caneta Bic que quero que você escreva algo. Diga, minha igreja, que para mim, entre todas as pessoas, entre os casados, entre os não casados, entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os viúvos, entre os divorciados, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Uau! Algumas pessoas já me abordaram e disseram, pastor, você coloca o casamento num lugar alto, porque você é pastor de casamento, né? Eu digo, cara, não, eu não sou pastor de casamento, me carimbaram assim. Eu não coloco o casamento num lugar alto. Deus já o colocou nesse lugar. Eu trabalho tanto para tentar colocar no lugar que Deus já colocou e não consigo. Na escala de valores de Deus, tem uma tradução que diz, digno de honra sobre todas as coisas seja o casamento. Deus pegou o matrimônio e colocou ele num lugar mais alto, e dizendo, na minha presença, digno de honra seja o matrimônio. Por isso eu posso dizer, eu não posso dizer que o meu casamento é uma droga. Eu posso estar em crise, pois eu não posso chamar de droga o que Deus estabeleceu, que digno de honra entre todos seja. Por isso nós estamos acertando, porque queremos fazer que marido e esposa parem de brigar. E Deus disse, eu preciso recuperar, é o fundamento, o valor do matrimônio precisa ser recuperado dentro da igreja. O valor do casamento precisa ser recuperado dentro das casas, porque quando se perde o valor do casamento, rompe-se uma dracma, rompe-se um valor, que outros valores vão embora, então o diálogo vai embora, então a alegria vai embora, então a afetividade vai embora. Por quê? Porque quando você perde o valor do casamento, você começa a ser desvalorizado. Por quê? Porque tudo que você não valoriza, se desvaloriza.
Tudo aquilo que você para de celebrar é porque você parou de valorizar. E aquilo que você para de valorizar se desvaloriza. Bastantes anos atrás, eu e a Lulu, nós estávamos casados, foi nosso carro de início de casamento, o segundo carro, se eu não me engano, era um Gol chaleira. Gente nova aqui não sabe o que eu estou falando. O Gol chaleira é que fazia barulho igual uma chaleira, pronto. E ele foi ficando velho, surrado. Chegou uma hora, estava feio demais, mas eu gostava dele, muito. Mas ficou muito judiado, precisamos trocar, então eu vou trocar. Coração apertado, mas fui. Estava pegado. Era guerreiro. E lá em Itajaí tem uma rua que são lojas de automóveis usados dos dois lados. Você anda naquela rua, você não sabe quando começa uma loja, quando acaba outra. Parece Hot Wheels assim, tudo. E eu fui numa loja daquela e fiz um negócio ali, voltei com outro carro para minha casa. Eu tive que voltar uma semana ou 10 dias depois para poder ajeitar documento, que não é como hoje, que a internet faz tudo. Eu tinha que mandar para lá, para voltar, aquela coisa toda. Quando eu cheguei lá, eu cheguei naquela loja, aqueles carros de fora a fora, lá no final tinha um carro igualzinho o meu. Só que lindo, muito mais bonito que o meu. Mas igual, mesma cor e tudo. Eu disse, uau, cara, olha o Gol igual o meu, cara, que lindo. Se eu soubesse, eu teria trocado nele. Ele disse, é o seu. Eu disse, meu, uau, o que você fez? Eles querem de volta. Eu digo, como assim? Ele disse, cara, portanto, eu faço negócio com você. Eu disse, o quê? Seu ladrão. Mas não faz 10 dias, na minha mão era tanto, agora na sua mão vale tanto. Eu lembro do olhar daquele homem até hoje. Olhou nos meus olhos assim, pois é, na sua mão você não valorizou, na minha está tendo valor. Aquilo que você não valoriza, se desvaloriza. Aquilo que você valoriza, se valoriza. Por isso que Deus está dizendo, torne um casamento digno de honra entre todos. Você não tem poder de abençoar sua esposa. Você não tem o poder de abençoar seu marido. Porque Deus colocou o poder de abençoar marido e esposa no casamento. Se você valoriza o casamento valoriza os dois. Precisamos resgatar o valor do matrimônio. Tem uma tradução que diz, reverenciado seja o casamento. Uau! Aquilo que eu paro de celebrar, eu paro de valorizar. E o que eu paro de valorizar se desvaloriza. E às vezes eu acabo perdendo. Porque às vezes é o remédio amargo, mas necessário. É perder para dar valor. Irmãos, tendo recebido um carimbo de pastor de casamento, você não sabe quantas mulheres, quantos homens que sentam comigo e dizem, uau, eu tinha uma esposa, na verdade. Sabe, às vezes na igreja você vai encontrar cônjuges como Mical. Mical era esposa de Davi. Quando Davi estava vivendo o seu momento de mais crente na vida, ele levou a arca para dentro do templo. E ele voltou, abençoou as famílias. E a Bíblia diz assim, e voltando Davi para abençoar a sua casa, quando ele volta, que ele está trazendo a arca, para ele dizer que a glória era da arca, a glória era de Deus, não era ele não era maior do que a arca. Ele tirou a coroa, tirou as vestes reais, ele ficou só com a roupa de baixo, e ele veio dançando, se alegrando com a arca que voltava para Jerusalém, e as mulheres dançando, e homens dançando. A Bíblia diz que Mical abriu a janela, olhou e desprezou no coração. E quando ele deixa a arca lá, que ele volta para casa, a Bíblia diz, para abençoar sua esposa, Mical diz para ele assim, bonito vagabundo que você é, safado, querendo se despir, está indo para a igreja e deve estar tendo um caso com o pastor, né? E chamou aquele homem de vagabundo, que era uma prática dela chamar aquele Davi
de humilhar Davi, de chamar Davi de vagabundo, de ser vergonha, aquele homem santo e crente. E ela profetizou tanto que o marido era o vagabundo, que um dia aquele cara dorme no soninho do almoço, quando volta, vai no terraço, vê uma mulher tomando banho, e o que ela tanto profetizou agora cumpriu-se. O vagabundo veio para fora. É preciso valorizar. Cada vez que você valoriza o valor de Deus se valoriza. Nós falamos muito em alinhamento. Alinhamento com o céu é ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Digno de honra sobre todas as coisas. Seja o matrimônio. E agora Jesus fala e dá uma receita. Como você caminha para restaurar o valor perdido? Como caminhamos para restaurar o valor do casamento? O valor do casamento ficou tão insignificante e distorcido que hoje os héteros não querem mais casar e os homens estão brigando na justiça para casar. Alguma coisa está errada. Então o Senhor diz: sabe como você recupera um valor perdido? Olha para essa mulher. A primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Uau! Ela acende a luz, é a primeira coisa. Como fazer para recuperar o valor do casamento? Acender a luz. Porque foi isso que Deus fez quando Ele viu um caos. A primeira coisa que Deus fez não foi o sol. Deus não fez o sol no primeiro dia. No primeiro momento Deus fez a luz. Deus disse: haja luz. Uau! Quando houve luz, Ele olhou e disse: meu Deus, está feio. Ele começou a ajeitar o Lego dele. Então ele ajeitou a lua, ajeitou o sol, separou a terra da água, colou a estrela. Porque primeiro, luz. Como fazer para restaurar o valor do casamento na igreja? Como fazer para restaurar o valor do matrimônio nas nossas casas? Acender a luz. Como? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Uau, uau, uau. Precisamos resgatar o casamento da Bíblia, o matrimônio da matriz original. Por que estamos sofrendo? Porque queremos viver uma coisa que é do céu, do jeito da terra. Queremos aprender com o céu, a terra, aquilo que o céu criou. O que o céu criou, você não aprende com a terra. Meu Deus. Outro dia, me convidaram para ministrar num seminário para casais. Um final de semana para uma denominação, devia ter umas 15, 16 congregações daquela denominação, era um lugar grande, neutro. Eu ministrava sábado de manhã, tarde, noite e domingo pela manhã, mas na sexta noite tinha uma estrela lá ministrando. Eu não sabia disso. Cheguei lá, estavam todos os carros plotados com o nome dessa pessoa, os outdoor com o nome dessa pessoa. Era uma psicóloga ímpia, não cristã, que fala sobre fazer amor. E tem um livro escrito sobre fazer amor. E ela era famosa, tinha um quadro num programa conhecido da da televisão brasileira, de canal aberto. Ela tinha um quadro lá dentro, e ela no livro dela, e ela fazendo uma palestra na sexta-noite para todos aqueles casais, e no outro dia de manhã em diante era eu. E quando eu vi aquela mulher falando, e ela se poupando, que ela não podia ir fundo nas coisas que estavam no livro, porque ela sabia que estava falando para a igreja, mas ela ia pontuando e dizendo: você sabe, precisamos criar estímulos, uma coisa que você ouve, que o casal assiste, que gera estímulos, tal. E eu disse: Deus, onde é que está a tua igreja, Senhor? Eu disse: Deus, isso não pode ser a tua igreja. E eu olhava para o Luciano: Luciano, tá louco? O que eu vim fazer aqui? Se eu fui embora, não é possível. O que essa mulher vai fazer no final? Vai orar por ele, será? E ela era uma psicóloga renomada. E quando acabou aquela palestra, ela estimulando os casais a terem contatos com emoções extras. Eu disse: Deus. E quando acabou a palestra, que eu vi aquela fila de pastores com o livro dela na mão para pegar autógrafo, eu digo: Deus, não é possível.
No outro dia de manhã, eu peguei a mão no microfone, tentando segurar o espírito profético. Na verdade, não era o espírito profético, mas a alma profética, porque eu estava indignado, mas eu não queria ferir ninguém. Eu disse: ontem à noite vocês aprenderam pela psicologia como fazer amor, mas eu gostaria de falar hoje pela manhã, pela Bíblia Sagrada, como fazer amor. Só existe uma maneira de você aprender a fazer amor. Só tem um jeito de você aprender a fazer amor: com a pessoa do amor. Deus é amor. Só a pessoa do amor pode ensinar alguém a fazer amor. Você não pode aprender com a terra o que o céu criou. O casamento, ele não é originário de uma era, de uma tribo, um rei que decidiu casar. Não. Casamento é algo que Deus criou. O que Deus criou, irmãos, só Deus pode ensinar. O que o céu criou, só o céu pode sustentar. Você quer aprender sobre um corpo humano? Você pode aprender com a terra. Vai na universidade. Médicos vão ensinar para você sobre o corpo humano. Vão colocar um corpo numa maca e vão ensinar sobre toda a anatomia humana daquele corpo, porque você pode aprender com a terra sobre o corpo. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra, e o que a terra criou, a terra pode ensinar. Mas o que o céu criou, só o céu pode ensinar. O que o céu criou, só o céu pode sustentar. O que o céu criou, só o céu pode nutrir. Casamento foi algo que o céu criou. Por isso essa mulher, a primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Ela vai buscar. O que a igreja precisa é à luz da Bíblia, conhecer a matriz original do casamento. E quando você aprende, conhece a matriz original do casamento, algumas coisas que você vai aprender é que o casamento, ele não existe para resolver o problema que diz que não é bom que o homem esteja só. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está dizendo que não é bom que o homem seja solteiro. A Bíblia não está dizendo que é ruim você ficar sem casar. O casamento não resolve o problema de ser só. Tem pessoas solteiras que não estão só. E tem gente casada que está só. Quando Deus chamou um homem e uma mulher para casar, quando Deus pensou no casamento, Deus disse a Adão: agora você vai precisar de alguém. Por quê? Porque eu tenho um propósito. O quê? O casamento. E quando Deus tem um propósito para você, você vai precisar de alguém. Um homem e uma mulher foram chamados para cumprir o propósito do casamento. Por isso que quando Deus chama uma mulher e um homem, ou quando um homem e uma mulher se habilitam a casar, então nós aprendemos a dizer que você, Gustavo, você não vai casar para ser feliz. Você vai casar para fazer a Gisele feliz. E você, Gisele, não vai casar para ser feliz, vai casar para fazer o Gustavo feliz. Só que essa não é muita proposta bíblica. Você, Gisele, você, Gustavo, estão se casando para cumprir o propósito do casamento. E se casarem para cumprir o propósito do casamento, então você não vai casar para ser feliz e também não vai casar para fazer a Gisele feliz. E você não vai casar para ser feliz e nem para fazer o Gustavo ser feliz. Vocês dois vão casar para cumprir o propósito do casamento. E lá dentro do propósito do casamento, Gustavo e Gisele, vocês vão encontrar muitas coisas, e dentre elas, felicidade para você, felicidade para ela. Porque a felicidade Deus colocou no casamento e não em vocês. Quando você coloca, Deus colocou a aliança de casamento que fez conosco acima de nós. Quantos estão comigo? Um homem e uma mulher foram chamados para casar e cumprir o propósito do casamento. Por isso não é bom que o homem esteja só, não quer dizer que não é bom que esteja solteiro. Até porque
A palavra solteiro, que você lê no Aurélio, não tem a ver com a palavra solteiro da Bíblia. A palavra solteiro no Aurélio, ela está alguém que não casou, alguém sozinho. E no final vai dizer ainda, vulnerável, frágil. Mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica de solteiro é a mesma ideia que tem quando um jovem entra num quartel. E quando ele é treinado, quando ele está treinado, devidamente pronto, devidamente habilitado, completo, então a esse moço dá-se o nome de solteiro. Isso é o sentido bíblico. Ser solteiro é ser inteiro. Por quê? Porque um homem não tem poder de completar uma mulher. Uma mulher não completa um homem. Só Deus completa uma pessoa. Você entende? Só Deus completa uma pessoa. Por isso Jesus encontra com a samaritana e diz: vá buscar o seu marido. Eu não tenho não. Mas parabéns, você falou a verdade. Porque você teve 5 maridos. E o 6º que você tem não é seu. Por isso eu vim aqui. O 7º chegou. O 7º chegou e não chegou para deitar com você, para tocar nas suas carências. Não. O 7º chegou para te dar uma água e te completar interiormente, para dar poder você de ter relacionamentos duradouros. Só Deus completa uma pessoa. Por isso que hoje, pastor, quando nós lidamos com o casamento, não tentamos ajustar o casamento. Tentamos fazer esse homem terminar de ficar inteiro. Essa esposa terminar de ficar inteira. Por quê? Porque só uma mulher inteira pode liberar o homem para o destino profético que Deus tem para ele. Só um homem inteiro pode liberar uma mulher para o destino profético que Deus tem para ela. Porque se um homem casa não inteiro, vai criar exigências sobre essa esposa que só Deus pode suprir, e isso pesa a relação. E se uma mulher casa incompleta, vai criar exigências sobre esse homem, e isso pesa a relação. Por isso precisam trabalhar para que sejam saudáveis, então possam responder para o casamento. Por quê? Porque casamento é como omelete, não é essa frigideira de ouro, mas se os ovos estão sãos, você entende? E quem não sabe ser um bom ímpar, dificilmente vai ser um bom par. Quando Deus fez um homem, Deus não fez um homem em depressão, você entende? Quando Deus fez uma mulher, Deus não fez uma mulher desesperada para casar. Deus fez um homem completo nele e uma mulher completa nele, e 2 completos nele poderiam cumprir o propósito do casamento. Por isso, casam para cumprir o propósito do casamento. É preciso entender a matriz do matrimônio, a matriz espiritual do matrimônio. É preciso, quando você acende a luz, você vai compreender que quando Jesus diz, não é, quando Jesus fala a respeito de que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus não está falando, Deus não uniu necessariamente o homem à mulher. Deus não uniu necessariamente a mulher ao homem. Por favor, entenda, porque isso é chave. Deus uniu a aliança do matrimônio. Deus uniu a aliança do matrimônio. Por isso, quando um homem e uma mulher casam, eles não dão início a um casamento. Você entende? Quando vocês casaram, não criaram um casamento, entraram em algo que Deus já houvera criado. Por quê? Porque a aliança de matrimônio que Deus criou, ela é uma casa espiritual. Ela é um cosmos vivo. Por isso que até quando 2 homens se casam, ou 2 mulheres se casam, tende a querer entrar nesse cosmos e não consegue o mínimo ali de vida, nem respirar. Por quê?
Porque a regra básica de sustentação para o matrimônio que Deus criou é: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e vai se unir a quem? Essa é a regra básica de sobrevivência. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você, homem, casou com uma mulher. Você, mulher, casou com um homem. Sabe o que vocês cumpriram? A regra básica de sobrevivência para o matrimônio. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de felicidade. Nós estamos falando de prazer. Nós estamos falando de ter satisfação. Nada disso. Por enquanto, cumprir a regra básica. Deixa eu dizer algo para você. O casamento é uma casa espiritual, um cosmos vivo. Que existem, que tem nele leis invisíveis. Que quando você entra em contato com elas, e certamente vai entrar, porque você entrou nesse cosmos, isso vai operar em você. Vamos compreender melhor isso. Quando você nasceu, você entrou num cosmos. Um cosmos que Deus criou. Amém? Quando o cordão umbilical foi cortado, você entrou num cosmos. Você passou quase 9 meses com a cabeça dentro d'água. Quanto tempo você consegue agora? Você entrou num cosmos a partir do corte do cordão umbilical. E quando você entrou nesse cosmos, essa casa, existem leis invisíveis que operam no mundo físico com você. Uma lei básica conhecida de todos, a lei da gravidade. Amém? Se eu soltar daqui, o que acontece? Eu caio. Mas você vai ver que em nome de Jesus, pela fé, eu não vou. Cada vez que você entra em contato com uma lei dessa, a força dessa lei vai operar em você. Mas eu caí porque eu soltei. Agora, se a gente pensar num bebezinho que está aqui em cima, e de repente esse bebê rola, porque a mãe no momento não viu, estava trocando a fralda, pediu para o garoto, a filhinha de 5, 6, 7 anos, cuida rapidinho que a mamãe vai atender o telefone, e a criança se distraiu, o bebê rola. Sabe o que acontece? A lei da gravidade vai dizer assim, ó, é um bebê, não sabe o que está acontecendo, então pega bem devagarzinho e vai trazendo. É assim. Não importa se essa pessoa, ela sabia ou não sabia, se cria ou se não cria, se por distração, descuido, ignorância ou por intenção pessoal, interagiu de forma errada com essa lei opera a sua força. Mas o que aconteceu? Glória a Deus, o homem descobriu essa lei, e o homem inteligentemente começou a interagir com essa lei de forma que essa lei o abençoasse. Foi para isso que o Criador fez. Então criou a escada, que bênção. E depois criou o elevador, que não estraga, que bênção. Aleluia! Que fez? Aprendeu a se relacionar com essa lei. E essa lei começou a abençoá-lo. Agora eu te pergunto, você já ouviu alguém aqui? Já ouviu que alguém caiu e morreu de uma queda? Escorregou da escada lá de cima, não sei de onde, caiu e morreu. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Você acha que Deus matou essa pessoa? É porque foi Deus que criou essa lei. Vou deixar você pensar. Vamos pensar numa outra lei básica. Algumas pessoas dão data para quando que o homem criou energia elétrica. Não, o homem não criou energia elétrica, o homem descobriu a energia elétrica, amém? Quem criou foi Deus. Foi uma bênção descobrir energia elétrica. Uau! Chuveiro quente, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de secar, passar ainda não tem, a hora que tiver vai ser fantástico. Uau! Agora eu te pergunto, você já levou um choque? Quem aqui já levou um choque?
Eu sei que você fez o dia que você levou um choque. Você foi lá na empresa de energia elétrica e disse: desliga isso, é do diabo, eu não quero isso na minha casa. Foi isso? Não. Você sabia que teve pessoas que já morreram eletrocutadas? Agora eu te pergunto, Deus matou essas pessoas? Mas foi Deus que criou a energia elétrica. E vamos pensar que nós íamos acusar Deus, e Deus ia dizer: então tá bom, eu vou recolher energia elétrica daí desse cosmos. E nós diríamos: não, Deus, até que o defunto não era tão importante, deixa aí meu banho quente, ar-condicionado, por favor. O que queremos dizer com isso? O casamento, ele é um cosmos, uma casa espiritual que Deus criou, que tem suas próprias leis, que não é você que as determina. Deixa eu lhe dizer, tudo no reino de Deus, tudo no reino do Espírito, que é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Por isso, quando você escolheu casar com uma mulher e você escolheu casar com um homem, você escolheu uma regra básica de sobrevivência. Agora, dentro desse casamento, Deus criou muitas leis para você interagir com elas de forma correta, que elas existem para te abençoar. Mas se vocês interagir com essas leis inadequadamente, aquilo que Deus criou para abençoá-los vai os amaldiçoar. Por isso, não vivam para vocês, vivam para o casamento, porque nele está incutido tudo aquilo que precisa para vocês serem abençoados. Deus colocou a aliança de casamento acima de nós mesmos. Casamento é um cosmos. Por isso que algumas pessoas, o casamento, sofrem tanto. Tem gente levando choque todo dia. Tem gente, tem uma escada ali, um elevador lá, mas insiste em saltar da janela. É braço quebrado, são coisas do tipo. Por quê? Porque insiste em viver em desacordo. Não é com o que Deus manda, mas com as leis que Ele fez para me abençoar. Quantos estão comigo aqui? Por isso que eu preciso ter, para ter um casamento abençoado. O que precisa que um homem e uma mulher tenha para ter um casamento abençoado? Ser bonzinho? Pode ser. Ter diálogo? Pode ser. Ser generoso? Pode ser. Mas impreterivelmente, o que um homem e uma mulher precisa para ter um casamento abençoado é fé. Porque casamento foi algo que Deus criou. E o que Deus criou, querido, você não vive sendo bonzinho, você só vive pela fé. Você só vive pela fé, porque o justo viverá da fé. A Bíblia diz que eu não devo negar meu corpo para minha esposa. Esposa não deve negar o seu corpo para mim. Às vezes ela tem vontade de fazer amor comigo, mas eu não tenho. Às vezes eu tenho vontade de fazer amor com a minha esposa, mas ela não tem. Vamos esperar o dia do mês que casa as duas vontades. O que precisamos? Precisa ser um marido bonzinho, uma esposa bonzinha. Precisa de fé. E no caso do homem, muita fé. Porque a mulher, se não tiver fé, por obediência dá certo, mas um homem não. Precisa de fé. Versículo seguinte: e o homem deu à mulher o que lhe é de direito. A mulher lhe deu ao homem o que lhe é de direito. Porque o corpo do homem não lhe pertence, pertence à mulher e vice-versa. Uau! Então, eu não tenho que dar coisas boas para minha esposa.
Eu tenho que dar a ela o que lhe é de direito. Por quê? Porque o justo pratica justiça. E o que é justiça? Justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. E o contrário de mal na Bíblia não é bom. O contrário de mal na Bíblia é justo. Deus rejeitou Caim, a sua oferta, porque Caim era mau. Mas Abel era justo. Não disse que Abel era bom. E Abel era justo. Abel foi bondoso na sua oferta? Não, foi justo. Por quê? Porque o justo pratica justiça. Logo, sabe o que você precisa dar ao seu marido? Não é o que ele merece, mas o que ele tem de direito, por causa da aliança. E que precisa para isso? Ser boazinha? Não, ter fé. Então a mulher diz que se o marido não obedece a palavra, não diz que não conhece, pode ser que conheça, mas se ele não obedece a palavra, então a Bíblia diz a essa esposa: feche os seus lábios, não fale nada, para ganhar ele sem palavra. O que precisa? Ser boazinha, generosa, carinhosa. O que precisa? Fé. Precisa de fé. Por quê? Porque ela pensa: falar do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu ficar quieta, aí mesmo que ele vai achar que eu estou assinando embaixo. Então ela acredita mais que se ela, com as suas manobras e as suas falas, ela pode corrigir ele, do que acreditar que se ela cala, Deus cumpre o que ele faz, o que ele falou que faria. Um casamento do padrão de Deus é vivido pela fé. Quantos estão comigo? A matriz original. Isso é um cosmos. O casamento é um cosmos que eu preciso interagir corretamente com as leis que estão nele, porque é ele que me abençoa. Eu não tenho poder. O que fizemos? Trabalhamos para o casamento, porque Deus inseriu no casamento tudo aquilo que precisamos, que esperamos ter vindo da parte do outro. Digno de honra sobre todas as coisas seja o matrimônio. É preciso fé para viver o matrimônio de Deus. Então, uma lei do matrimônio: não se põe um sol sobre a vossa ira, vírgula, não deis lugar ao diabo. Uau! A Bíblia diz que o maligno não me toca, mas a Bíblia diz que eu posso dar lugar ao diabo. Como que eu posso dar lugar ao diabo? Quando eu permito que o sol se ponha sobre a minha ira. Então podemos brigar durante o dia, e vamos ficar de mal até a hora de deitar na cama. E quando deitarmos na cama, ainda sustentamos aquilo. Então um vira para lá, o outro vira para cá, apagam-se as luzes, aquele silêncio grita no quarto, porque quando os dois estão brigados, os dois sabem que estão acordados, o silêncio grita e mostra: estão acordados. Quantos sabem o que estou falando? Obrigado por não me deixar sozinho. E agora, a Bíblia diz que o sol se pôs, e se eu for dormir, o sol se põe sobre a minha ira. Então enquanto eu estiver dormindo, eu dou lugar ao diabo, para o diabo entrar na minha vida enquanto eu estou dormindo. Por que o diabo entra enquanto eu estou dormindo? Porque Deus estabeleceu que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então quando você dorme, você é um portal aberto para o Espírito Santo de Deus entrar e ministrar sobre você. Mas por que o diabo entra? Se o sol se põe sobre a vossa ira, aquele lugar que Deus estabeleceu, aquele portal para ele de entrar, o diabo vai entrar. Por quê? Porque o mesmo terreno preparado para plantar o trigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo plantou o joio. Porque o mesmo portal, ele vem entrar. Então agora eu quero dormir, mas eu não quero falar com a Luciana. Eu digo a minha Lulu, penso: meu Deus, não dá, ela está errada, ela me feriu, ela me ofendeu. Então, mas como eu sou pregador e eu sou pastor, ainda assim eu me levou antes para a sala
E eu vou orar antes de dormir. E eu digo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno, soberano, Alfa, Ômega, El Shaddai, Nananai. E Deus diz: filho, tudo bem aí? Eu digo: tudo bem, Senhor, me abençoa que eu estou indo dormir. E o Senhor diz: não posso. Aliás, tudo indica que essa noite você vai dormir com o demônio. Digo: Deus, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu não vou dormir com demônios. E Deus disse: que bom, falar com certo com sua esposa então. Eu digo: Deus, o Senhor viu, ela está errada, reincidente. Deus, eu já fiz umas 3 menções de dar uma oportunidade para ela se quebrantar e nada. Deus diz: meu filho, se você amar mais seus sentimentos do que o seu casamento, vai dormir com demônios. Mas eu não quero dormir com demônios, eu quero dormir com anjos, Senhor. Então vai lá e traz conserto. Deus, eu vou ter que pedir perdão mesmo estando errado, mesmo estando certo. E Deus diz: filha, durma com demônios ou durma com anjos. O que você precisa de uma hora dessa para ter uma noite com anjo, irmão? Ser bonzinho? Não. Você precisa de fé. Você precisa de fé. Então, com vontade de dar um soco, eu vou lá e beijo. Eu vou lá e abraço. Peço perdão por uma coisa que na minha justiça eu estou errado, eu estou certo. Então eu deito e o demônio diz para mim, Satanás me diz: seu hipócrita, Deus viu que você queria dar um soco e você beijou e abraçou. Então eu preciso dizer ao diabo: isso não é hipocrisia. Por que isso não é hipocrisia? Porque hipocrisia no reino, meu irmão, não é você sentir uma coisa e fazer outra. Hipocrisia no reino é você dizer que crê numa coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Então, segundo a fé, interajo com a lei que me abençoa, e beijo e abraço, e vamos dormir com orgulho engolido até. Mas uma hora eu pego no sono, e quando eu pego no sono, então os anjos entram. E quando de madrugada eles entram, eles vão fazer aquilo que eu jamais teria condições de fazer, ou ela. Por quê? Porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. É preciso amar mais o casamento do que os seus sentimentos, porque o casamento é um cosmos. Se você não interagir corretamente com as leis que nele há, o que Deus criou para te abençoar, te amaldiçoa. Quantos estão comigo? Então, pastor, o seu casamento é de plástico. Você que pensa. Os verdadeiros sentimentos que são conquistados por fé são aqueles que você jamais pensou que poderia um dia ter. Porque pela fé alcançaram. Porque pela fé entenderam. Porque pela fé. Casamento é um cosmos. Casamento é uma casa espiritual. É uma aliança. Deus não uniu necessariamente o homem e a mulher. Deus uniu uma aliança de matrimônio. Para que quando um homem e uma mulher quisessem entrar em aliança, entrariam nesta casa. Quantos estão comigo, irmãos? É preciso fé. É preciso acender a luz. É preciso devolver o valor do casamento. A aliança do casamento precisa estar acima de nós mesmos.
Depois essa mulher vai fazer uma segunda trajetória. Não dá tempo para estendermos aqui. Mas a Bíblia diz que depois que ela acende a luz, sabe o que ela vai fazer? Uma faxina. Ela vai fazer uma faxina na casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Uma faxina é diferente de uma arrumação. Sabe por quê? Quando você faz uma arrumação, você só mexe naquilo que está fora do lugar. Mas quando você faz uma faxina, você mexe até mesmo naquilo que está no lugar, para que depois todas as outras coisas possam ir para o lugar. É necessário que temporariamente se mexam em algumas coisas que estão no lugar. Coisas essas, inclusive, que pode ser responsável por todas as outras estarem fora do lugar. Sabe? Quando a gente vai fazer uma faxina você não faz com um espírito mais ou menos. Uma faxina, irmão, é espírito de guerra. Deixa eu dizer algo para você. Já tem uns dias que a minha Lulu não faz agora uma faxina. Ela tem estado em uma recuperação de saúde e eu tenho me esforçado muito para que ela, com saúde ou sem saúde, não precisa mais fazer uma faxina. Mas eu já vi ela fazer algumas faxinas. Irmãos, 6 horas da manhã, a cortina não abre mais ou menos. Você escuta aquele sol entra, já pega, amarra o cabelo, põe a fita, é uma coisa fantástica, assusta. Não volta para almoçar em casa. Como? Não volta, nem sair da cama. Já está dizendo para mim não voltar. Esse é o espírito de uma faxina. Quer recuperar um valor perdido. Não é de salto alto. Nesse dia ela diz, não quero ninguém aqui, não aparece com ninguém aqui. Não é só porque ela está fazendo faxina. É porque naquele dia é o dia que ela fica mais feia. Por isso que alguns se negam a fazer uma faxina. Porque a faxina vai mostrar o que nós é feio. Mas é necessária. Quando Deus começa um processo de restauração, em muitos casos, primeiro fica ruim, para depois ficar bom. Uma coisa que me impressiona é noiva. Não tem noiva que não seja bonita. Não importa se nunca foi bonita, no dia de noiva vai ser bonita. Quando dá 7 horas da noite, aqueles portais se abrem, entra aquela mulher linda. Mas se você a visse 3 horas da tarde, 2 rodelas de pepino, toda aquela massa corrida, você não casaria com ela. Uma faxina, irmãos, para recuperar um valor perdido. É um espírito de guerra. Aí já não é mais guerra contra um e contra outra, mas contra aquilo que paralisa e esconde a dracma perdida. E na faxina você vai ver que coisas que estavam no lugar de trazer o conforto eram exatamente coisas que escondiam a dracma. Numa faxina na sua casa, de repente, você vai perceber que a sala de oração deu lugar para a sala de televisão. Isso você só percebe com uma faxina. Temporariamente, algumas coisas vão precisar sair do lugar. Temporariamente, talvez a faculdade vai precisar parar. Temporariamente, talvez um ferino vai precisar ser cancelado. Temporariamente, vai precisar mexer em algumas coisas, se quer realmente recuperar o valor perdido.
Estamos trabalhando para o marido e esposa parar de brigar, enquanto deixamos baixo aquilo que pode abençoar de fato e de verdade os dois. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, a aliança do casamento. Quando você valoriza o que Deus valorizou, o que Deus valorizou, valoriza vocês dois, você pode ter certeza. Começou uma faxina. Não é fácil, mas é um caminho que ele disse. Aquela mulher busca diligentemente. Era um empenho, irmãos. É espírito de faxina. Ali você vai descobrir coisas. Ali você vai descobrir que aquele que feriu, que enganou, que não foi honesto, às vezes corre risco de estar mais aprovado do que aquele que enganado foi, que sofreu o ferimento. Por quê? Porque dentro da aliança de casamento, nas leis que Deus criou na aliança de casamento, a aliança do casamento não contabiliza muito quando você está certo. Não contabiliza muito se você está certo ou se você está errado. Contabiliza como você se comporta quando está certo e como você se comporta quando está errado. Às vezes, dentro de uma relação de aliança de matrimônio, às vezes uma pessoa, um cônjuge está errado e o outro está certo, está com razão. Mas esse cônjuge, no seu erro, apresenta tal quebrantamento que o céu aprova, a casa espiritual do casamento aprova, e esse endurece o teu coração de tal forma que é reprovada. Enquanto no seu coração está cheio de justiça, dizendo, eu estou com a razão, a casa espiritual está reprovando. E o outro errado, no seu quebrantamento, está sendo aprovado. Por quê? Porque essa aliança de casamento que Deus criou, ela não trabalha para dar razão a ninguém. Ela trabalha para nos fazer livre, para viver o verdadeiro amor. E tem uma história do cobrador incompassivo, que ela é muito interessante e todos conhecem. Todos conhecem, amém? Todos conhecem, posso saber que todos conhecem, irmãos, a história do cobrador incompassivo da Bíblia. Devia muito, foi perdoado, depois precisava, alguém devia pouco para ele e ele não perdoou. É interessante, porque Jesus conta essa história de um homem que, quando ele estava inteiramente errado, ele estava totalmente errado, ele era o devedor. Quando ele estava errado e ele era o devedor, sabe o que aconteceu? Ele ia preso e ele foi livre, porque quebrantou-se. Já o outro, no outro caso, ele mesmo, ele estava certo, ele estava com a razão, embora negou o perdão, mas quem estava com a razão era ele, mas não se quebrantou ali, então foi preso. Uau, quem pode explicar isso? Quando ele estava com a razão, estava certo, ele foi livre, foi preso, e quando estava errado, foi livre. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? O céu não trabalha para te dar razão ou mostrar que você está certo. O céu trabalha para te fazer livre. Sabe uma coisa que eu aprendi, meu pastor? Todo casal tem um cônjuge que ele é bom na hora da discussão. Pode estar errado como for, mas vai discutir e ganha a briga. É muito ruim de arrependimento, mas de argumento é forte. Dá um jeito, sabe aquela... Agora tem uma luta de MMA. Dentro dessa luta de MMA tem uma coisa que eles chamam de finalizar. Finalizar é quando um lutador consegue mobilizar o outro de uma tal forma, e quando ele está ficando asfixiado, ele bate assim, ó, e o juiz vem e libera. Tem cônjuge que é assim, pode estar errado, mas na discussão ele vai, estrangula o outro, tá bom, tá com a razão, você tá certo.
Sabe o que eu aprendi? Ao longo desses anos, sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Pode olhar esse cônjuge, é sempre ele ou ela que tem dor de cabeça, tem mais dificuldade de dormir, tem problema na coluna, tem problema no estômago. Está sempre certo, mas não é livre. É preciso conhecer as leis que me abençoam. Aquilo que Deus estabeleceu para me abençoar, se eu interajo de forma errada, me amaldiçoa. Por quê? Porque no reino do Espírito, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. A unção para Davi foi fantástica, para Saul não. A salvação não tem coisa maior, nem pastor. Mas um ímpio, quando sai um demônio, entra outro. Um salvo, quando sai um, entra 7. Porque tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Deus colocou o casamento no padrão alto. Tem coisas fantásticas para se viver aqui. Deleite-se. Mas é preciso fé para viver. Entendimento, conhecimento. É preciso nos submeter à matriz divina. Não é possível que eu possa achar que eu sou mais sábio que ele. Por isso a faxina às vezes é necessária. Muitas vezes vai mostrar a nossa feiura, vai exigir coisas, vai denunciar coisas ali. Já vi mulheres na igreja com marido ímpio. Aquela mulher aturava tanto, via aturar bebida, via aturar droga, quebrar as coisas dentro de casa. Meu Deus, todo mundo admirava aquela mulher. Meu Deus, que mulher. Quando parecia alguma esposa reclamando do marido na igreja, a pastora já pegava pela mão, levava pela... Não, escuta essa mulher que você vai parar de reclamar. Essa é santa. Meu Deus, só ela aguenta. Escuta ela. De repente o marido se converte. 3 meses depois, o marido é amado na igreja. Porque o diabo odeia pessoas boas. Você já viu um alcoólatra quando não bebe? Ele é uma pessoa maravilhosa. 3 meses depois, o cara convertido na igreja, toda a igreja está amando ele e ela se transforma. Porque a autoestima dela era tão baixa que ela vivia daquele título da a Nossa Senhora do Autocompadecimento. Ela se alimentava, aquilo era bom para ela. Agora ela perdeu aquilo. O marido agora convertido sofre na mão dela. Sabe viver com o marido pecador, mas não sabe viver com o marido arrependido. É preciso entender as leis do matrimônio. Considerar o que ele criou, irmãos. Uma casa que nos abençoa. Isso é preciso de fé, meu irmão, para viver. Não se trata de ser bonzinho. Sabe? Ser manso na Bíblia não é ser bonzinho. Ser manso na Bíblia é se submeter aos processos de Deus. Fazer a faxina exige. Eu fico feliz que você está aqui, porque esse é um sinal de que você está num caminho de quem está valorizando o matrimônio. Porque você veio para esse lugar. Mas eu quero te desafiar uma coisa. O pastor e a pastora escolheram esse hotel para juntar os casais desse casamento, desse retiro. Mas o retiro não acontece aqui dentro do pastor hotel. O retiro acontece num lugar das regiões celestiais. Sabe quem realmente está valorizando o casamento? Não é aquele que só entra no hotel, mas o que entra no retiro. Porque você pode entrar no hotel e não entrar no retiro. Se você entrar só no hotel, uma dinâmica é uma brincadeira. Se você entrar no retiro, uma dinâmica pode ser um portal, um ato profético que se abre para mudar a história do casamento. Porque está no retiro. Porque entende do lugar que entrou. E por fim, quando essa mulher descobre a dracma, ela acha a dracma, o que ela faz?
ela faz uma grande festa, uma grande celebração. Por quê? Porque a celebração que era a dracma perdida. Porque quando você para de celebrar, você para de valorizar. E quando você para de valorizar, desvaloriza e por fim você perde. A dracma era a celebração. Por quê? Porque a verdadeira dracma do reino é a celebração. Por isso que quando o diabo não pode roubar a tua conquista, ele procura roubar a celebração. Quantas conquistas nós temos, mas não celebramos, porque o diabo rouba a celebração? Pergunte ao pastor, se não estão acostumados a sair de um retiro, um seminário que é uma bênção, chega em casa, já vem aquela notícia, pá, que arrebenta com a gente, rouba a celebração, no outro dia você vai saber, não deu em nada. Só veio para roubar a celebração. Por quê? Porque a glória e a dracma estão na celebração. Quantos homens tem aqui? Tantos que estão aqui, quantos casais um homem sair? Deixa eu lhe dizer, por isso que gosto de futebol. Irmãos, que graça que tem uma bola entrando na trave. Tem graça nenhuma. A graça está no grito do gol, porque a celebração é que vale. Por isso celebre o seu casamento, celebre seu marido, celebre sua esposa, celebre esse retiro, celebre os seus filhos, celebre a aliança do matrimônio. Coloque no valor que Deus colocou, porque quando você valoriza o valor de Deus se valoriza. Quero orar com você. Quero deixar, não vamos ir tão longe essa noite aqui. Quero orar com você, mas gostaria de deixar essa dracma mais ou menos à amostra. Alguns de nós, irmãos, precisamos mexer em algumas coisas, fazer alguma faxina, para que essa dracma volte para o lugar. Sabe? Ela vai deixando de ser celebrada aos poucos, você sabia disso? Vamos dormir toda noite, juntos no quarto, cansado ou não, temos o nosso momento, nem que seja para brigar, que não é tão errado, mas é nosso. Quantas vezes pensamos em colocar uma televisão no nosso quarto, mas a possibilidade dela arrombar aquele nosso momento, então ela não entrou, porque estamos protegendo a dracma. Decidi dormir com a minha esposa e ela dorme comigo. Decidi que não ia dormir com o Jô Soares. Decidimos que não íamos almoçar com o Globo Esporte, nem com nenhum outro jornal. E até hoje decidimos a mesa. Nunca almoçamos com o WhatsApp, nunca almoçamos com o Instagram, nunca almoçamos com o Facebook. Não porque não os temos, é porque vão estar no valor que lhe é de vida. Mantenha o casamento no valor que Deus colocou, irmãos, e Ele vai valorizar. Porque quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus se valoriza. Mexer vai ser necessário, temporariamente, até que coloquemos as coisas no lugar, e depois estaremos no lugar de autoridade para administrá-los. Precisamos acreditar no que Jesus fez por nós. Por que é tão fácil concordamos? Por que concordamos tão fácil que tudo caiu em Adão? Por que é tão difícil crer que tudo foi restituído em Cristo? Não torne pouco muito o que Ele fez por mim e por você. Se você puder baixar a cabeça um pouquinho, gostaria que você pensasse na escala de valores da sua vida. Aonde está o seu casamento? Não é se você está colocando comida em cima da mesa. Não se trata se você atura. É o valor do casamento. Aonde ele está? Espírito Santo de Deus,
submetemos a Ti nessa noite, Senhor. O Senhor tem nos colocado em ousadia diante desses casais. E parece que o Senhor tem encontrado aqui um terreno fértil onde o Senhor possa ir um pouco mais longe, entrar com um pouco mais. Porque há portais a serem abertos aqui, Senhor, para que o Rei da Glória entre e possa, através de alguns casais, abençoar muitos lares e muitas famílias. E eu chamo sobre esse lugar o verdadeiro valor do matrimônio. Aquilo, Senhor, que o Senhor estabeleceu. O padrão de Cristo e a igreja. Eu oro sobre cada marido e esposa que estão nesse lugar, ó Deus. Eu oro, Senhor, para que entremos juntos nesse lugar, que coloquemos a aliança do casamento acima das nossas próprias vontades, acima das nossas próprias exigências, que possamos crer, Senhor, de todo o nosso coração, que o que o Senhor fala sobre o casamento é mais sábio do que aquilo que nós decidimos fazer dele. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos o valor do matrimônio sendo restabelecido sobre esses lares. Declaramos que no leito desses lares, Senhor, volte a satisfação, volte uma intimidade verdadeira, de alegria, de satisfação, de celebração. Sim, Deus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que na mesa, Senhor, no café, no almoço, na janta, ali o pão da presença, ali o diálogo, ali a interação, ali derramamento de coração, ali o coração dos filhos entregarão a pai e mãe suas ansiedades, suas necessidades. Ali, Senhor, cadeados são rompidos, ali desdobramentos de amor acontecem. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que o dormir desses matrimônios sejam noites aonde anjos operam, aonde anjos operam, aonde anjos operam. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o matrimônio da matriz celestial sendo estabelecida, imprimida, meu Senhor, sobre a vida desses lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Creio que amanhã a gente consiga tirar um tempo de oração juntos. Eu não quero enfadar os irmãos. Eu sei que comida no estômago, o relógio vai se passando e nós precisamos dosar bem cada coisa. Eu quero declarar a cada casal que está aqui, por favor, você entrou no hotel, entre no retiro, sempre sabendo não impeça que as diferenças roube o que Deus tem para vocês aqui. Quando eu falo diferença, eu não estou falando só, eu só falo diferença sobre tudo do próprio homem e mulher. Tem coisas, irmãos, que é tão simples. Tem coisas que é só o fato de saber que o meu marido é um homem e homem pensa diferente de mulher. E eu saber que a minha esposa, irmãos, eu li a Bíblia pela primeira vez quando eu cheguei em Efésios, que eu vi Paulo dizer que o marido tem que amar a Cristo, a marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu disse, Deus, isso é uma coisa tão difícil, Senhor. Será que eu vou conseguir? Para mim era a coisa mais difícil da Bíblia. Até que eu li Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 7. Pedro diz que a gente tem que entender a mulher. Eu disse, oh Deus, eu pensei que já tinha descoberto aquilo mais difícil. E eu que pensei que difícil era amar. Por isso eu dou graças a Deus por Paulo. E tem Efésios e tem Pedro. Quando eu não consigo entender, eu volto para Efésios e amo.
não é simples. Não é simples. Não é simples entender uma mulher que olha pra gente e diz: amor, eu queria comer uma coisa. Uma coisa, tem em casa? Assim, não. Quer que eu compre? Ai, amor, se tu comprasse, o que é uma coisa? Tá de brincadeira, Lu? O que você quer? Oi, amor, eu não sei, você parece também assim, ai, um negócio, ai, uma coisa. Como é que tu não sabe? Como diz o Datena, ajuda aí. Como que você vai entender uma mulher que olha para você e pergunta: o que você está pensando? E eu respondo: sério, não estou pensando nada. Como nada? Você teve um AVC? Ninguém fica sem pensar nada. Isso é uma mera diferença de homem e mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Uma mulher, ela vem para um hotel desse, um retiro desse. Ela vem com uma expectativa. Vem. Tem mulher aqui, irmãos, que o marido está clamando por um momento de intimidade, um momento de amor, e ela tem dificuldades ou não consegue por motivos X, Y, Z. E quando ela vem para um hotel desse, e a última coisa talvez que ela esteja pensando, mas por incrível que pareça, se você perguntar, tem mulher, esposa aqui que seu marido perguntar: vamos pro quarto namorar agora? Não, namorar ela não quer, mas pode olhar, ela veio pro retiro e a lingerie é nova. Irmãos, é impossível que no fundo ela não queira. Ela só precisa ser amada, porque ela espera algo diferente em uma noite como essa. Vai deitar numa cama que não vai arrumar, que não tem filhos junto, irmãos. A mulher vem numa expectativa diferente. E às vezes o homem estraga tudo, não porque ele não a ama, não porque ele não tem interesse e valorização, não. Mas às vezes só funciona como homem. Então, enquanto ela entrar no quarto, esperando pelo menos um comportamento novo dele, e o homem entra no quarto e vai direto para o controle da televisão. Isso não é bom. Porque isso parece que você não entrou no retiro. Não tem nada de errado ver uma televisão, mas você está num retiro de casais. Celebre esse momento como quem está no retiro. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, esposa. Tem uma das coisas que a mulher moderna roubou. Irmãos, a modernidade roubou muitas coisas da eternidade. A mulher moderna roubou muitas coisas da mulher eterna. E se tem uma das coisas que a modernidade roubou da mulher sábia, a mulher sábia, uma das coisas que ela tem como virtude, e que no mundo da mulher moderna isso é uma burrice, é uma estupidez ou qualquer coisa do gênero, é que a mulher sábia, ela tem a virtude de ser bobinha. A virtude de ser bobinha. Nós tivemos um casal, irmãos, que foi um PhD para mim e para a Luciana. Ela chegava reclamando para a Luciana: Lu, ele não me dá um abraço, não me dá um beijo, não me dá um carinho, não me dá um elogio, nunca me deu um presente. Aí eu conversava com ele, disse: cara, tua mulher, sabe aquele filme, precisa amar todo dia, que ela esquece de noite e tal. Cara, faz alguma coisa, faz um carinho, dá um telefonema e tal. Aí ele saía de lá, ele passava a mão numa rosa, uma coisa, chegava em casa com uma rosa. Quando ela olhava a rosa: o que foi? Fui lá na casa do Juscelio. Juscelio mandou tu me dar essa rosa. Como é que eu ajudo uma mulher dessa, cara? Por quê? Porque perdeu a virtude de ser bobinha. Sabe, irmão? Deixa eu dar um ar para vocês dois, por favor.
Sabe aquela coisa que você já está tanto tempo falando para ele fazer? Faz assim, faz e faz, e parece que ele não entende, entra por aqui, sai por aqui. Lá um dia ele amanhece e diz, sabe, eu vou fazer tal coisa. Aí você diz assim, uau, nunca eu teria imaginado ou pensado sobre algo assim. Que fantástico, parabéns, meu amor. Isso é a virtude de ser bobinha. Mas a mulher moderna vai dizer, não, a ficha só caiu agora, eu te falo isso há tanto tempo. Já desestimulou total. Por isso, se teu marido der um passo diferente aqui dentro, seja bobinho. Porque isso estimula ele a ter outras iniciativas. Os homens estão totalmente perdidos. Porque o impacto do feminismo, que é o machismo ao contrário, que invadiu a igreja. Irmãos, pode ouvir as suas esposas, você pode ouvir a esposa. A maior necessidade do teu marido é a maior necessidade de todos os maridos que estão sentados nessa cadeira. Sabe qual é a maior necessidade de um marido? É que a esposa precise dele. Por que os homens estão perdidos? Porque a mulher moderna comunica todos os dias, mesmo que ela não fale, ela comunica que ela não precisa dele. E isso põe o cara perdido, porque o cara é a maior necessidade do marido, é que a mulher precise dele. Por isso, a virtude de ser bombinha coloca o marido nesse lugar. Procure ser mais eterna, menos moderna. Você foi chamada para ser uma mulher eterna. Então use da modernidade, mas não a deixe que ela roube a sua eternidade. A mulher moderna precisa dar lugar à mulher virtuosa. O homem moderno precisa dar lugar ao sacerdócio eterno. Não é possível. Voltemos a crer naquilo que Deus criou. É simples assim. Voltemos a crer naquilo que Deus criou.